Atualização do caso do cantor David, uma juíza da Califórnia decidiu que ele vai a júri popular. Depois de 5 dias de audiência preliminar, com direito a fotos da autópsia, fazendo uma galera sair da sala de audiência, com mensagem de texto sendo lida em voz alta, com a promotoria pedindo para a família da vítima não olhar para a tela de jeito nenhum, a Justiça da Califórnia entendeu que já tem provas o suficiente para levar o cantor para julgamento. Já tem um vídeo aqui no canal explicando certinho toda a linha do tempo desse caso. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui para você assistir. Hoje eu vou trazer toda a atualização desses 5 dias de audiência, vou explicar o que é uma audiência preliminar, caso você ainda não saiba, e o que tem de novo, né? Então, fica comigo, eu sou a Bru e deixa que eu te conto quem é o culpado. Antes da gente entrar nos detalhes, eu vou te explicar o que é essa tal audiência preliminar, porque isso vai mudar bastante como você vai entender o que vai acontecer daqui pra frente, tá? Em uma audiência preliminar, a promotoria, ela não precisa provar culpa além de uma dúvida razoável que aconteceria no julgamento de verdade. Ou seja, ela só precisa mostrar que existe uma causa provável, né, motivos o suficiente para acreditar que aquele crime aconteceu e que aquela pessoa é responsável por aquele crime. Então, quem vai decidir tudo isso que a promotoria vai estar alegando ali não é um júri, como no tribunal, não é um coletivo de pessoas, né, como no tribunal. É apenas um juiz ou uma juíza, como foi nesse caso. E foi exatamente isso que aconteceu depois de 5 dias de ouvir testemunhos, de ver provas. Ela decidiu que tinha provas o suficiente, na real ela usou a expressão esmagadora, para levar o David a julgamento. Ele foi então pronunciado por homicídio doloso qualificado com 3 circunstâncias especiais que pesam muito. Então foi emboscada premeditada, motivação financeira e eliminação de uma testemunha, que no caso é a própria Celeste, né? Isso porque ela ameaçava expor o relacionamento. Além disso, ele também vai responder por mutilação de restos mortais e por manter atos sexuais contínuos com uma menor de 13 anos. E, gente, isso quer dizer um negócio, assim, extremamente importante, porque por conta dessas condições especiais, o David agora está apto a receber a pena de morte, que é o que a gente ainda não tinha certeza, né? A promotoria ainda não informou se eles vão bater nessa tecla da pena de morte ou se eles vão pedir a prisão perpétua. Isso vai depender muito do que eles vão discutir até o julgamento e do que a defesa vai apresentar. Se tudo correr no conforme, né, a leitura formal deve ser protocolada cerca de 1 semana a contar da data da leitura da acusação, que foi marcada para o dia 31 de agosto. E o julgamento pode começar em até 60 dias depois disso, caso a defesa não peça um prazo maior. Eu vou explicar aqui para vocês o que aconteceu nesses 5 dias de audiência, como que foram as testemunhas, as provas apresentadas e... Aí esse vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho longo, mas vai estar bem mastigadinho para vocês entenderem o que aconteceu, tá? A primeira testemunha chamada foi um policial do xerife do condado de Los Angeles e ele contou que em fevereiro de 2024, mais de um ano antes do assassinato, ele já tinha ido até a casa do David. Isso porque o número de telefone dele tinha aparecido nos registros da Celeste, que na época tinha sido registrada como desaparecida em Riverside. Então, tipo assim, depois dela ter fugido de casa mais de uma vez, a polícia rastreou o número dela e viu que tinha chamadas, né, do David. Então, eles foram até a casa dele pra, tipo, e aí, qual é, né? Você tá tendo contato com ela fugiu de casa, ela é menor de idade. Vamos ver o que desenvolve aqui. E aí, pela câmera corporal do policial, mostrou que o David foi super de boa em receber ele na casa, ofereceu até cerveja pra ele, conversou e tudo mais. E quando o policial perguntou pra ele sobre a Celeste, ele disse que tinha encontrado com ela em novembro de 2023, então, tipo, meio que quase um ano antes, né? E que ela tinha se apresentado para ele como uma menina de 18 anos. Só que o próprio policial mostrou para ele que tinha um cartaz de desaparecida e que na foto do cartaz era uma foto da Celeste e no anuário do 6º ano. Então, tipo, não colaria ele dizer que achava que ela era uma menina de 18 anos. Aí o David deu uma enrolada, tentou justificar dizendo que achava que aquela foto era uma foto antiga, de que na época ela era menor de idade e que agora ela já era maior de idade, enfim.
entre muitas aspas e falando português, claro, deu uma metida de caô ali, né? 2 dias depois dessa visita do policial à casa do David, a Celeste voltou para a casa dos pais e testemunhas disseram que o David pagou uma adolescente para comprar um celular novo para Celeste para que eles pudessem continuar conversando sem que essas conversas fossem rastreadas. E aí foi só entrando mais fundo nas audiências que ficou claro o tamanho do problema e o tempo real que essa relação durou. Segundo os investigadores, as mensagens recuperadas do celular do David começaram em agosto de 2022, quando a Celeste tinha apenas 11 anos de idade e ele tinha 18. O detetive Corey Farrell, da polícia de Los Angeles, foi quem apresentou a maior parte desse material ao tribunal. Então tinham fotos, vídeos e conversas encontradas no celular do David documentando anos de abuso. Uma parte desse material, datada entre novembro de 2023 e março de 2025, foi tratada pela própria promotoria como prova de abuso sexual contra uma menor, e por isso que não foi divulgada nem descrita em detalhes fora do tribunal. Os pais da Celeste foram avisados com antecedência e escolheram sair da sala antes dessa parte específica ser exibida. E aí o que se sabe, né, que eles tinham tatuagens um pro outro, né, o nome dele tatuado no dedo dela, o nome dela tatuado no dedo dele, e usando o mesmo estilo de letra e a mesma tinta, a mesma cor, enfim. Inclusive, uma dessas tatuagens virou uma peça central nas investigações, mas mais pra frente a gente vai chegar lá. As mensagens também mostraram que eles tinham um plano que foi chamada de Operação Incrível, que era uma ideia da Celeste mudar para casa do David. E de que também tinha uma viagem reservada para Las Vegas entre os dois, tudo planejado, já tinha até um hotel onde eles iriam ficar. E aí a gente entra em um ponto super delicado, porque mensagens foram apresentadas no tribunal que, em janeiro de 2024, quando a Celeste tinha 13 anos, ela e o David trocaram mensagens de uma possível gravidez. Na mensagem, ele perguntava para ela quando que ela ia resolver aquilo, se referindo a uma consulta de interrupção da gravidez, e ela dizendo que em 2 dias. E aí, meses depois, né, em agosto daquele ano, a Celeste volta a falar sobre isso com o David por mensagem, dizendo que estava super arrependida e que ela sentia que tinha perdido a vida do filho por conta dele, por causa dele, por culpa dele, né? E aí esse detalhe é hiper importante porque mostra um padrão, né? Uma criança sendo colocada repetidamente em decisões que nenhuma criança deveria precisar tomar. E é um dos pontos que a promotoria usa para reforçar a acusação dos atos sexuais contínuos com uma menor de 13 anos. A relação entre os dois, segundo as mensagens, terminou oficialmente em novembro de 2024, mas o contato continuou. Então, em dezembro, os dois voltaram a discutir sobre o contato físico depois do término. E depois disso, na noite de 22 de abril de 2025, a Celeste demonstrou muita raiva ao saber que o David estava se relacionando com outras mulheres, apesar de tudo que os dois tinham combinado sobre o futuro juntos. Segundo a acusação, foi justamente nessa noite que ela ameaçou expor a relação deles, falar que ia contar para todo mundo e que ia acabar com a carreira dele. E o timing dessa ameaça, segundo a promotoria, é exatamente o que transforma esse caso em homicídio qualificado por motivação financeira, porque o primeiro álbum de estúdio do David estava marcado para sair só 3 dias depois, então no dia 25 de abril. Ele já tinha um contrato multimilionário com a gravadora, avaliado entre 13 e 19 milhões de dólares, além de patrocínios com marcas grandes. Cada álbum previsto no contrato garantia entre 3 e 6 milhões de dólares só de adiantamento. E no dia seguinte à ameaça, no dia 23 de abril, por volta das 8h40 da noite, o David chamou um Uber para buscar a Celeste na casa dela, em Lake, e trazer até a casa dele, em Hollywood Hills. Ela chegou por volta das 22h10, então 10h10 da noite. A promotoria afirma que, ainda naquela noite, ele já tinha cometido o crime. Depois do crime, segundo a acusação, o David passou dias organizando o que fazer com o corpo. E foi exatamente essa parte que virou um dos blocos mais fortes de provas apresentadas na audiência. No dia seguinte à morte da Celeste, então no dia 24 de abril, começaram a chegar em nome de pessoas falsas, era Travis Davis e Victoria Mendes,
uma série de compras. Era uma pá entregue por aplicativo, tapetes de piso à prova de fogo, uma piscina inflável azul e uma motosserra Makita. E tudo isso comprada numa loja de materiais de construção e que até hoje nunca foi recuperada. Além delas, outras 2 motosserras foram encontradas na garagem do David, mas testaram negativo para sangue. Também foi encontrado escondido dentro de uma caixa atrás de um piano na casa uma incineradora portátil ainda lacrada. E essa também nunca teria sido usada, afinal estava lacrada, né? Segundo a teoria da acusação, David colocou o corpo da Celeste dentro da piscina inflável antes de usar a motosserra, e isso numa tentativa de conter o sangue e evitar que ele escorresse pelo piso de tijolo poroso da garagem. A piscina, aliás, apresentava múltiplos cortes retos e irregulares do tipo que uma lâmina de motosserra costuma deixar. Além de fragmentos plásticos dela bateram exatamente com os fragmentos encontrados depois em outras partes da cena. Os peritos da polícia de Los Angeles passaram dias ali no tribunal comprovando que eles encontraram usando reagentes que eram capazes de mostrar onde tinha sangue, que não era possível ser visto a olho nu. No Tesla do David foi encontrado manchas no porta-malas dianteiro, no compartimento escondido dentro dele e até no banco de trás. Na garagem encontraram sangue nos tapetes de borracha usada como piso de academia, no piso de tijolos por baixo desses tapetes, no remo de exercício, numa lona verde, num cabo de carregador do próprio Tesla e dentro de sacos de lixo um dentro do outro. Os exames de DNA confirmaram, o material recolhido em praticamente todos esses pontos batiam com o DNA da Celeste, com uma probabilidade que ia de 20 quadrilhões a 1 septilhões de vezes mais provável do que pertencer a qualquer outra pessoa aleatória. Gente, é um número assim que eu nem sabia que tinha essa exatidão. E tem um detalhe que ainda não foi totalmente explicado. Nesses mesmos sacos usados para guardar o corpo, os peritos também encontraram 3 digitais que até agora não foram identificadas. Então, não se sabe de quem são. E isso levanta a possibilidade de que outra pessoa pode ter tido algum tipo de contato com essas provas, mas até o momento não existe nenhuma acusação formal contra mais ninguém. Um médico legista responsável pela autópsia da Celeste, que já realizou mais de 2.500 autópsias na carreira, testemunhou no 4º dia de audiência e ele confirmou que a causa da morte foi homicídio, provocado por 2 lesões perfurantes por objeto cortante na parte superior do corpo. Uma delas atingiu o órgão interno, atravessando o diafragma até o fígado, e foi considerada a lesão fatal. Ele também confirmou que o corpo da Celeste estava em estado avançado de decomposição quando foi encontrado, o que limitou boa parte da análise. Ele não conseguiu determinar, por exemplo, qual das 2 facadas aconteceu primeiro e nem precisar quanto tempo ela levou para morrer, embora tenha dito que 2 lesões poderiam ter causado sangramento fatal em poucos minutos. O que ele deixou bem claro, porém, é que a decomposição não muda a causa da morte em si. O que ficou impreciso foram, detalhes secundários, né? Então, o resto da cadeia de eventos continua sustentados pelas outras provas do caso. Quando a Celeste foi encontrada, ela tinha 1,57 de altura e pesava 32 quilos, ou seja, isso foi um resultado direto da decomposição dela dentro do porta-mala do Tesla. Ela ainda usava aparelho ortodôntico e o legista confirmou que 2 dedos da mão esquerda dela haviam sido amputados, o anelar e o mindinho. A identificação final dela só foi possível através dos registros odontológicos e de uma tatuagem com a palavra Shield no dedo indicador direito, o único que sobrou intacto. Fragmentos pequenos de plástico azul do mesmo material da piscina inflável foram encontrados incrustados no próprio corte do osso, o que reforça a teoria de que o desmembramento dela aconteceu com o corpo dentro da piscina. Durante os 5 dias, a defesa do David ficou boa parte do tempo tentando colocar a dúvida à integridade da investigação, e não necessariamente as provas em si. Eles questionaram por que um saco usado para guardar partes do corpo foi descartado sem testagem completa do DNA. Por que não existia um registro formal de quem entrou na cena do crime? E por que algumas motosserras não foram levadas para testes mais aprofundados depois que testaram negativos numa primeira triagem? Além disso, a defesa também tentou implementar que por conta da decomposição estar super avançada, os ferimentos da Celeste podiam ter sido auto-infligidos. Pois é, gente, meteram essa, como se a Celeste tivesse feito sozinha tudo isso.
Ao longo dos 5 dias, incluindo o momento em que as fotos da autópsia foram exibidas, e assim, de uma forma tão forte que fizeram parte da plateia sair da sala, o David permaneceu praticamente sem reação. Ele foi descrito por quem estava lá como impassível, olhando para frente e às vezes anotando alguma coisa num bloco de notas e às vezes só olhando para as testemunhas sem demonstrar emoção nenhuma. Em um determinado momento, quando as mensagens sobre a gravidez e o relacionamento foram lidas em voz alta, os pais da Celeste tiveram que deixar a sala, avisados com antecedência pela promotoria de que aquele conteúdo seria pesado demais. A mãe dela foi ouvida chorando baixinho no corredor. Assim como todo caso que viraliza, obviamente esse aqui não ia ficar longe disso, né? Então tem muita fake news espalhada pela internet, tá? E aí começou a circular na internet uma suposta mensagem de voz que a Celeste teria mandado pro David e seria a última mensagem que ela mandou para ele antes de morrer. O ponto, gente, é que até agora nenhuma fonte confiável confirmou a autenticidade desse áudio, tá? E aí, mais uma vez, eu bato nessa tecla de que pesquisem antes de compartilhar qualquer coisa, inclusive o que eu tô falando também, vão atrás para pesquisar, não acreditem porque influenciador X falou, influenciador Y falou, pesquisem por conta própria. Então, recapitulando o que vem pela frente. Tem a denúncia formal que deve ser protocolada há cerca de uma semana, a leitura da acusação que está marcada para o dia 31 de agosto, e aí 60 dias depois tem a data do julgamento que deve ser marcado se tudo correr conforme o combinado, se a defesa não pedir um adiamento das datas, né? A promotoria disse que usou só uma fração de provas para, enfim, dizer para a juíza que tem que ir para júri popular, sabe? Para comprovar para ela que precisava ir. Porque tem coisa pra caramba ainda para ser dita. Então, assim, tem muita prova ainda para ser apresentada. E se a gente já viu muita coisa, eu não consigo imaginar o que mais tem pra frente. Surreal que essa menina passou, né? Gente, é surreal tudo isso que aconteceu. Essa menina enfrentou muita coisa. Essa relação de abuso começou aos 11 anos. Ela era uma criança. E ainda tem gente que acha que 11 anos tem maturidade o suficiente. Não tem. É uma menina, é uma criança. E aí quando ela quis pôr pra fora, porque de uma certa forma ela tava hiper magoada, né? Quando ela quis expor tudo, é porque ele estava se envolvendo com uma outra pessoa, porque ele já tinha abusado dela de todas as formas, então ele já estava meio que seguindo em frente, e ela estava magoada, ela estava chateada. Então ela quis dar uma amedrontada nele, né? E tenho certeza que ela nunca imaginou que isso ia acontecer, né? Ela confiava nele. E olha um nível, né, de tudo isso, cara, surreal. Ela fugiu de casa por ele, ela fez um aborto por ele. Imagina a cabeça dessa menina, inacreditável. Mas por hora é isso que a gente tem de atualização. Quando tiver mais coisas aqui, eu vou atualizando, tá? Tanto na rede vizinha quanto pra cá. E no julgamento também eu vou fazer uma cobertura. Triste. A gente só espera que a Celeste tenha justiça. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.